Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cognissomos. Como vocês sabem, eu sou o Prof. Nepton e na microaula de hoje eu vou trazer para vocês um super resumaço bem mastigadinho do que é e como acontece a replicação do nosso DNA, para que vocês possam arrasar nas aulas de biologia molecular, tanto da universidade quanto do segundo grau. Bora pra vinheta! Oi pessoal, antes de entrar na replicação do DNA propriamente dita, vocês têm que ter alguns conceitos de biologia molecular em mente. Uma das primeiras coisas que vocês têm que levar em consideração é que a grande maioria do conhecimento que está estabelecido até agora em relação ao DNA e replicação do nosso DNA foi construído inicialmente, criado e definido em eucariotos inferiores e procariotos. Óbvio que grande maioria desses conceitos têm sido provados a nível de bancada que podem ser utilizados para eucariotos superiores como nós. Mas isso é que vocês têm que ter em mente, certo? Então por isso que na maioria dos livros vocês vão encontrar coisas falando sobre a replicação do DNA em bactérias, por exemplo. Tá? Só para que vocês tenham este conceito geral em mente. Antes de entrarmos na replicação do DNA, vocês têm que ter conceitos do que é o DNA para depois entender como a replicação funciona. Então vamos rapidamente passar pela estrutura do DNA. Bom, a estrutura do nosso DNA, ela se inicia pela presença de nucleotídeos na nossa fita de DNA, como na outra fita de DNA, no nosso DNA em geral. Então o nosso DNA é formado de nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é formado por bases nitrogenadas, sendo elas púricas ou pirimídicas. As púricas nós temos a adenina e a guanina, e as pirimídicas nós temos a timina e a citosina. Quando a gente fala de bases púricas, elas têm 2 anéis. Quando a gente fala de bases pirimídicas, elas têm 1 anel. Isso obviamente vai influenciar lá na estrutura helicoidal do nosso DNA. E também nas ligações que essas bases fazem entre si. Então o nosso nucleotídeo é formado por bases nitrogenadas, sendo ela adenina, guanina, timina ou citosina, ligado a um açúcar, que no RNA é uma ribose e no DNA é uma desoxirribose, e também um grupamento fosfato. Estes serão os nossos nucleotídeos. Obviamente no RNA a gente tem a uracila ao invés da timina. Muito bem, sabendo disso, vamos agora ao nosso DNA, a estrutura mais específica do nosso DNA, e vamos inicialmente entender o que é 5' 3'. O que é esse negócio? Com o que está associado isso? Olhando aqui para 2 fitas de DNA que se associam entre si antiparalelamente, tá? Nós temos aqui os nossos nucleotídeos. O nosso nucleotídeo timina aqui, por exemplo, nós vamos começar a contar o número de carbonos da nossa ribose, da nossa desoxirribose, no carbono que está conectado à nossa base nitrogenada. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Certo? E é daqui que vem a história de 5', 3', gente. É lá do nosso açúcar. É lá da nossa desoxirribose. Muito bem. Com isso em mente, a gente tem que ter a ideia que em um lado da nossa fita de DNA, de uma das fitas de DNA, nós teremos uma região 5', que é associada à história que eu acabei de contar para vocês. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. E este carbono está ligado a um grupamento fosfato. Do outro lado da nossa fita de DNA, nós teremos uma extremidade 3',
com uma hidroxila ligada a ela. Ah, como assim, prof? Ora, da mesma forma que eu mostrei lá em cima, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aqui está a nossa extremidade 3'. Certo? Então, isso que significa estar no sentido 5', 3'. E é aquela velha frasezinha da biologia molecular. A vida cresce no sentido 5', 3'. Isso porque este é o sentido que a nossa DNA polimerase 3 consegue alocar um nucleotídeo sobre o outro. Com isso em mente, vamos para o outro lado da nossa fita de DNA. A gente diz que é antiparalela, né? Então todo nucleotídeo que está do outro lado ele vai estar invertido, ligado ao nucleotídeo anterior, da primeira fita que nós acabamos de avaliar. Essa fita então vai ter uma extremidade OH3' aqui no primeiro nucleotídeo associado à outra extremidade 5'. Ah, como assim, professor? Vamos olhar de novo então. Aqui, 1, 2 e 3, carbono 3. E assim por diante. Só que quando chega na extremidade dessa outra linha, porque ela é antiparalela, porque os nucleotídeos estão alocados de maneira oposta, nós teremos aqui uma extremidade 5' ligado ao fosfato. Ah, como assim, prof? 1, 2, 3, 4, 5. Extremidade 5' ligada a um fosfato. Então vocês enxergam um antiparalelismo das fitas de DNA associadas entre si. Bem simples. Agora nunca mais esquece isso. Ah, prof, como é que os nossos nucleotídeos se ligam? Então, esses nucleotídeos vão se ligar entre si por ligações de hidrogênio. Timina e adenina se ligam com 2 ligações de hidrogênio. Guanina e citosina se ligam com 3 ligações de hidrogênio. Aqui é timina e adenina de novo, 2 ligações de hidrogênio. Ah, e o que isso tem a ver para a minha vida prática, prof? Quando está, por exemplo, pensando fazer um PCR, né? Você vai pensar que uma região DNA que está rica em guanina e citosina, ela vai ser mais forte porque ela tem mais ligações e ela vai requerer maior energia para que essa fita se dissocie naquela região. Só um ponto aí da nossa ciência para que vocês comecem a fazer associações, certo? Isso é muito importante porque às vezes nós temos regiões ricas em CG, 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 CG e aquela região é muito difícil de se dissociar, ok? Agora você já tem em mente a estrutura do nosso DNA. A parte que está faltando aqui pra gente é mostrar para vocês aqui que existe uma ligação fosfodiéster que vai ser catalisada pela atividade da nossa DNA polimerase 3 que a gente vai ver logo à frente no próximo quadro. Ela vai catalisar a reação que vai ocorrer entre a hidroxila que estava aqui, que estava aqui no carbono 3 do nucleotídeo anterior com o grupamento fosfato que está no carbono 5 do nucleotídeo posterior, né, gente? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E ela faz essa ligação fosfodiéster pra gente. Isso vai acontecendo dessa forma até que no final, se ela não tiver mais atividade, a gente vai sempre ter essa regiãozinha aqui livre. E ela consegue trabalhar nessa região aqui, como a gente vai ver logo logo. Então, quando você pensa na dupla hélice de DNA lá, você enxerga que os nossos degraus são são as nossas bases nitrogenadas, né? Base nitrogenada. E o nosso açúcar e fosfato são a coluna do nosso DNA, são a estrutura do nosso DNA. Até tem um conceito engraçado que foi bem no início, quando nem se sabia dessa estrutura ainda, que falava, então essas moléculas aí, elas são reservatórios de fosfato para a célula.
Mas não, né? Mas posteriormente foi vista a informação genética contida no nosso DNA, né? Mas é engraçado isso. Pela quantidade de fosfato que é visto no nosso DNA, né? Ok, gente. Um outro conceito antes de passar para a próxima tela é que o nosso DNA ele tem uma replicação que é semi-conservativa. Se temos uma fita inicial que tem lá 2 fitinhas de DNA, tá? Quando ocorre a replicação, uma dessas fitinhas vai ser replicada e vai formar uma estrutura aqui de DNA e outra fitinha vai ser replicada e vai me trazer uma outra fitinha de DNA. Então, a ideia de ser semi-conservativa é porque as fitas novas terão uma fita nova e uma fita velha. Uma fita nova e uma fita velha. E assim, quando ocorre a divisão celular, uma delas vai para a célula filha e a outra fica na célula mãe. E aí nós temos nossa replicação semi-conservativa. Barbadinha de entender, né, gente? Então vamos para a próxima tela? Então tá, pessoal, a replicação do DNA que eu vou trazer aqui são uma mistura de como o livro Leininger, de bioquímica, e o livro Marx, de bioquímica, trazem e discutem a replicação do DNA. Eu acho que a junção dos dois traz de maneira bem simples como ocorre a replicação do DNA e traz um visual um pouco diferente do comum, que seriam as 2 fitas de DNA paralela e antiparalela abertas, né? Ele traz este braço aqui que é formado, né, durante a replicação do nosso DNA, o que para mim facilita bastante o entendimento de como acontece a replicação do DNA. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que os estímulos para a replicação do DNA estão fortemente associados ao ciclo celular. Então, quando as células são ativadas a se proliferarem e dividirem, proteínas e enzimas que estão associadas ao ciclo celular vão ativar a replicação do DNA. Tá? A replicação do DNA, ela se inicia pela abertura, pela dissociação das nossas fitas de DNA. Aqui eu trouxe a nossa fita azul como a nossa fita líder, aquela fita que é utilizada como molde para síntese de RNA, e a nossa fita tardia, aquela fita que complementa a nossa fita líder. Tá, gente? Então tudo que é azul é fita líder, tudo que é pretinho é a nossa fita tardia. Então, a partir de estímulos ocasionados pela replicação das nossas células, pela proliferação celular, que estão associados ao ciclo celular, nós temos a alocação da DNA helicase ao nosso DNA, que vai começar a ser replicado. Tá? Existe um complexo work, que faz com que a DNA helicase ache o local certo no DNA para que se inicie a replicação deste DNA. A DNA helicase vem e começa a dissociar-se utilizando de energia de ATP, então é um processo bem custoso a replicação do nosso DNA. Ela começa a abrir a nossa fita de DNA, fazendo com que haja uma fita mais esticadinha e uma fita que vai formar um braço, como a gente está enxergando aqui, tá? E neste mesmo momento onde há a abertura do nosso DNA, existe a ação da DNA primase. A DNA primase, ela vai sintetizar ou alocar um primer em uma região do DNA, dando um ponto inicial para DNA polimerase 3 iniciar o processo de replicação do DNA. Quando falamos da nossa fita líder, a DNA polimerase, ela vai precisar sempre de uma extremidade OH de um primer para iniciar a síntese do nosso DNA. Como vocês enxergam, a nossa fita líder, ela é 5' para 3'. Esse é o sentido que normalmente é visto nos livros da fita líder.
Isso faz com que o nosso primer de DNA, que vai se associar para dar o início para a nossa DNA polimerase, ele seja no sentido 5' para 3', porque ele é sempre o oposto, ele é antiparalelo, os nucleotídeos estão invertidos associados à fita de DNA, na fita contrária no qual a gente está discutindo. Tá? Então se aqui é uma região 3', aqui vai ser uma região 5', levando uma extremidade 3' OH, no qual a DNA polimerase 3 consegue reconhecer e aí fazer o crescimento da nova fita no sentido 5' para 3', que é o que os livros nos trazem. Então a gente teria a nossa DNA polimerase aqui se associando ao nosso DNA, ao nosso primer, e pela presença de uma extremidade OH e o nucleotídeo que está chegando tem aquele fosfato na região 5', nós vamos ter que a DNA polimerase consegue então começar a sintetizar a nossa nova fita, né? E daí tem a fita de DNA crescendo no sentido 5', 3'. Então esse é o sentido que a DNA helicase está abrindo a fita, e nós temos a fita líder seguindo o sentido da forquilha de replicação que está sendo aberta pela DNA helicase. Tá? E essa é o que se diz sobre a replicação da fita líder, né? Então a fita líder seria replicada continuamente até o final do processo de replicação. Um ponto importante é a ação da DNA primase na fita tardia. E por quê? Porque a DNA primase aqui ela vai fazer a mesma coisa, na verdade. Ela vai colocar um primer aqui na fita tardia. Só que esse primer, como eu falei para vocês, ele vai se associar antiparalelamente ao sentido da fita que está sendo alocado esse primer. Ou seja, se aqui é 3', aqui vai ser adicionado uma 5', que vai ter este sentido aqui. Tá? É o sentido oposto, então, do que a nossa fita líder está sendo sintetizada. Isso porque a fita tardia ela está antiparalela, ela está oposta, e a DNA polimerase ela precisa de uma extremidade OH 3' para começar a fazer a síntese do nosso DNA. Então o DNA é sempre sintetizado do sentido 5' para 3'. Tá? E dessa forma a gente vai ter a atividade da nossa DNA polimerase 3 também aqui adicionando nucleotídeos no sentido 5', 3', neste sentido aqui. Tá? Uma coisa interessante também contida nos livros é que a DNA polimerase 3, na verdade ela forma um complexo com muitas subunidades e com outras proteínas que são acessórias nesse processo. E elas trabalham como dímeros. Então por mais que essa fita seja sintetizada no sentido contrário, pelo formato qual o DNA é realizado, é construído durante a replicação do DNA, elas trabalham como dímeros e não tem problema nenhum, porque elas estão indo para frente, e só que este pezinho, este braço aqui vai fazer com que haja síntese da nossa fita tardia também. E como é que acontece a síntese da fita tardia? Vamos para o segundo quadro. Então, sabendo que nós tínhamos um primer que foi colocado pela DNA primase aqui imediatamente quando a DNA helicase abriu aquela região DNA, nós temos então aqui a síntese da fita do DNA, da fita tardia. Tá? E olha só que legal, daí ela vai subindo e seguindo essa direção. Nesse momento, uma outra DNA primase colocou aqui, assim que foi possível a partir da abertura pela helicase, colocou aqui um outro primer. E daí veio a nossa DNA polimerase 3 e começou a sintetizar aqui mais uma região. E essas regiões em laranja, os quais são sintetizadas pela nossa DNA polimerase, são os chamados e conhecidos e famosos fragmentos de Okazaki. Tá? Então aqui em laranja os fragmentos de Okazaki sendo sintetizados. E aqui o sentido que eles estão tomando,
que é sempre o sentido 5 linha, 3 linha também, mas ela está correndo de maneira oposta à fita líder, tá? Embora elas estejam trabalhando como dímeros. Isso é possível a partir deste braço que é formado na forquilha de replicação. Aqui na nossa terceira parte, a gente já enxerga então a nossa fita tardia praticamente construída nessa região. E todo o processo aqui continua com DNA polimerase 3 e assim por diante. Ok, agora os nossos fragmentos de Okazaki vão ficar ali. Entretanto, os nossos primers serão retirados. E esses primers serão retirados pela DNA polimerase 1. Agora a gente vai pensar então que a DNA polimerase 1 vai vir aqui, vai retirar os primers e ela mesma vai sintetizar o DNA que está faltando aqui, que era o local onde estavam os primers. E a gente vai ficar com um buraquinho aqui, né, gente? Mas esse buraquinho vai ser finalizado, vai ser preenchido por uma ligação fosfodiéster a partir da nossa DNA ligase. Então eu vou botar mais dois nomezinhos aqui, que é a DNA polimerase 1 e também a DNA ligase. Tá, gente? E este é o processo de replicação do nosso DNA. Bem sintetizado e simples e fácil de se entender. Óbvio, se tu for no livro, tu vai encontrar dezenas de subunidades de cada uma das proteínas que eu falei aqui e de proteínas que eu ainda não falei aqui. Mas com este processo aqui, explicado dessa forma, tu já tem a base do conteúdo todo de segundo grau e também a base do conteúdo de todas as duas disciplinas de biologia molecular e genética da tua faculdade. Tá, gente? Então esse é o processo de replicação do nosso DNA. Falando de uma maneira mais sucinta e de maneira mais objetiva. A gente tem estímulos para a replicação das células, existe a alocação da DNA helicase no nosso DNA, a DNA helicase abre o nosso DNA, no mesmo momento que ela está abrindo o DNA, nós temos a alocação de um primer de DNA pela primase na fita líder, da mesma forma uma alocação de um primer de DNA na fita tardia, a DNA polimerase começa a sintetizar de maneira contínua o nosso DNA, já na nossa fita tardia a DNA polimerase vai sintetizar em fragmentos, os famosos fragmentos de Okazaki. Posteriormente nós teremos a ação da DNA polimerase 1, a DNA polimerase 1 então irá tirar os primers que foram adicionados pela DNA primase, e ela vai sintetizar as regiões dos quais os primers estavam alocados, logo em seguida ela se dissocia, a DNA ligase vem, se conecta nos pontos de ligação entre a atividade da DNA polimerase e da DNA polimerase 1 e polimerase 3, e ela faz a ligação fosfodiéster entre o nosso DNA e a gente vai finalizar então com as nossas duas fitas de DNA sintetizadas, tendo no final lá a nossa replicação, né, semi-conservativa, né? Tá, gente? Uma fita nova e uma fita velha, uma fita nova e uma fita velha. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu like, assina o nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações, isso vai ajudar muito que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo para vocês e que vocês se deem muito melhor nas suas provas, tanto de segundo grau quanto das suas graduações que possuem esses conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!